O Flamengo fez o dever de casa, chegou a 15 pontos e agora que vem o mata-mata. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou trazendo o pós-jogo dessa vitória do Flamengo sobre o Júnior Barranquilla, Copa Libertadores. O Flamengo venceu por 3-1 com um time alternativo, um time B/C, sem dificuldades. A verdade é que o Flamengo foi muito consistente e para começar o nosso vídeo eu faço aqueles pedidos, like no vídeo, sua inscrição para você que não é inscrito, você será muito bem-vindo, eu conto com a ajuda, com a força de vocês, não se esqueçam. Bom, vamos acompanhar essa construção da vitória do Flamengo, que tem dois pontos que são importantes. Esse time alternativo conseguiu manter uma segurança e um padrão de jogo do time principal. Isso é importante e a gente pode acabar relativizando essa consistência desses jogadores individualmente, que acabaram no coletivo funcionando, é por eles estarem jogando, por eles estarem de uma certa forma participando diretamente da ideia principal entre os 11 iniciais. Uma peça ou outra, ou quando tem oportunidade, acaba entrando 2, 3 ou até mesmo 5 durante a partida, então eles conseguem emular e praticar aquilo que é a ideia do Domi na equipe principal do Flamengo. Eles fizeram isso, executaram bem, e um outro ponto também é o adversário. A equipe colombiana do Júnior Barranquilla não deu dificuldade para o Flamengo, teve uma postura muito passiva durante os 90 minutos, até quando a gente pega aquele estereótipo do que é Libertadores, catimba, jogo agressivo, muita competitividade, não teve absolutamente nada disso. O Júnior Barranquilla quis entrar no jogo para perder de pouco e isso facilitou também um pouco o Flamengo, não incomodou o Flamengo nas suas ações, aí deu mais segurança ao Flamengo, o jogo ficou mais confortável e o Flamengo até conseguiu pautar a sua vitória. Mas vamos iniciar observando na organização ofensiva, que a gente vai perceber que apesar da troca das peças, o Flamengo manteve aquele que é o seu padrão. Aqui a gente traz como exemplo o Bruno Henrique, que é um dos únicos titulares, considerados titulares, que iniciou a partida, ele jogando naquele 4-2-3-1 pelo lado esquerdo, tendo o apoio do René, que foi o substituto direto do Felipe Luiz, mais uma vez, e o Vitinho. O Vitinho teve a mesma movimentação na qual ele se destacou contra o Corinthians, também nesse 4-2-3-1, sendo esse homem central. O rendimento foi um pouco abaixo, ele não conseguiu repetir a sua brilhante partida que fez em Itaquera, mas é aqui, ó, mais uma vez, bem próximo do Bruno Henrique. Então aquela movimentação que a gente já havia observado, esse homem flutuando, que é o Vitinho, dando bastante amplitude pelo lado esquerdo do apoio com o lateral, com o Bruno Henrique. Diego jogando como um volante, como um camisa 8, chegando também um pouco mais próximo, e lá na frente, homem de referência, o Lincoln, e aberto pelo lado direito, quem teve a oportunidade de iniciar a partida foi o Michael. Aqui eu trago a bola parada ofensiva do Flamengo, que funcionou. O Flamengo marcou 2 gols oriundos dessa bola parada ofensiva. Desta vez foi com o Tuller. Os zagueiros do Flamengo estão fazendo gols em bolas paradas ofensivas e teve a participação direta do seu companheiro Léo Pereira. Essa zaga, que foi composta por Tuller e Léo Pereira, acabou participando diretamente da jogada. Há o cruzamento do Vitinho bem aberto na segunda trave. O Flamengo está repetindo esse tipo de cobrança. Aconteceu isso na última partida contra o Corinthians, no gol do Natan. O Everton Ribeiro também fez um cruzamento na segunda trave. O Vitinho faz esse cruzamento para o Léo Pereira, que escora para dentro da pequena área, e ali estava o Tuller, e ele completa e abre o placar para o Flamengo. Ao desvio no jogador da equipe do Júnior Barranquilla, e o Tuller ele aproveita e, como oportunista, ele bota a bola para dentro. Um outro ponto que eu trago para vocês é o início dessa organização do Flamengo, é na saída de bola, é um ponto até que vocês me perguntam bastante nas lives, como é essa saída do Flamengo, essas alterações, e aqui a gente trago como exemplo o Ilharão, que teve essa oportunidade de jogar à frente da defesa. O Ilharão, que estava pendurado com o cartão amarelo, felizmente não tomou, vai poder jogar as oitavas de final. Olha o movimento que ele faz. O Flamengo tem aqui a abertura com o Tuller pelo lado direito, abre pela esquerda o Léo Pereira e o Ilharão está à frente da linha defensiva. Porém, a ideia é que ele receba essa bola entre os zagueiros para fazer aquela famosa saída lavoupiana. Mas eu também quero que vocês observem a movimentação, ou melhor, a não movimentação do ataque do Júnior Barranquilla, que faz uma marcação passiva, não faz aquela marcação ativa, não morde o Flamengo lá no início da saída de bola. Então o Willian consegue fazer a sua movimentação entre os dois zagueiros, recebe a bola e aí começa o Flamengo a fazer essa construção da saída lá de trás, com o Ilharão dando os passos em lateralidade, dando esse posicionamento, e a gente vê aqui, ó, o Júnior Barranquilla com o mesmo posicionamento, apenas o Theo Gutierrez um pouco mais à frente, mas eles não apertam. Isso facilita, é evidente que facilita a saída de bola de qualquer equipe. O Flamengo, óbvio, teve esse mecanismo facilitador pela passividade do adversário em não morder, em não marcar a saída de bola. Diferente do que o Flamengo fez, trago como destaque no segundo tempo, tem até um período da tela, o Flamengo fez um pós-perda um pouquinho mais interessante. Mas vamos para o segundo gol. O segundo gol do Flamengo inicia com uma jogada do Júnior Barranquilla. Essa jogada é interrompida e 3 personagens vão participar ativamente desta jogada, que são
o Lincoln, que faz a retenção da bola para passar para o Diego e o Bruno Henrique. Então esses três jogadores acabam sendo os determinantes nessa jogada. O Diego dá um passe no ponto futuro para usar no corredor de velocidade, para usar o Bruno Henrique naquele corredor de velocidade que ele vai ganhando os metros, conduzindo a bola, dando um contra-ataque muito agudo, com muita velocidade para o Flamengo, mas inicia com o Lincoln fazendo a retenção, o Diego dá o passe no pronto futuro e aí começa a disparada do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique foi ganhando muitos metros, foi entrando na área e observe o movimento do Lincoln, ele que está próximo da meia-lua, ele vai fazer o movimento de centroavante, né, aquele movimento instintivo de centroavante, vai entrar para dentro da área. Já o Vitinho, ele vai parar na meia-lua para tentar um possível rebote, uma possível segunda bola. O Bruno Henrique consegue levar até a linha de fundo, faz o cruzamento, a defesa do Barranquilla não consegue cortar e o Lincoln de chapa coloca no ângulo esquerdo superior do goleiro e bota 2-0 para o Flamengo. Este é um período do Flamengo na organização defensiva, mas que inicia no seu campo de ataque. O Flamengo teve um pós-perda interessante, teve um pós-perda mais eficiente e o porquê, o que aconteceu? Isso aqui ilustra uma saída de bola, uma tentativa de saída de bola do Júnior Barranquilla pelo lado direito. E eu quero que vocês observem que o primeiro homem, este círculo amarelo, é o Bruno Henrique, que está fazendo aquela marcação ativa, ele é o primeiro. Contudo, há três jogadores do Flamengo que já estão interferindo também nas decisões desse jogador que é o possuidor de bola. Porque não adianta o Bruno Henrique fazer essa marcação, ser o primeiro homem combatente, se não tiver o apoio dos seus companheiros e darem liberdade para os outros jogadores. Ele vai apenas se desgastar fisicamente e o Flamengo não vai conseguir imprimir a ocupação dos espaços e as possibilidades de passe desse jogador. Mas o que a gente vê é que todos os jogadores do Flamengo estão interferindo diretamente porque eles estão marcando individualmente e por espaço as possibilidades de passe do jogador do Júnior Barranquilla. Então a gente vê o Lincoln fazendo isso, o próprio René um pouquinho mais adiantado, ou até mesmo o Lázaro, que entrou no segundo tempo no lugar do Vitinho, fazendo esse papel do 4-2-3-1. Aqui eu passo pelo gol do Júnior Barranquilla, que aí tem aquela incidência na transição defensiva do Flamengo, né? A tão falada transição defensiva do Flamengo. Não conseguiu diminuir os espaços, não conseguiu dificultar a possibilidade de passe e tão pouco de conclusão do Theo Gutierrez, ele que foi o autor do gol. Inicia uma jogada de muita velocidade, que é no período de transição, de contra-ataque do Júnior Barranquilla, e a gente já observa nesse primeiro frame que não há nenhum jogador do Flamengo interferindo diretamente ou à frente na trajetória com que vai atacar o espaço possuidor de bola do Júnior Barranquilla, que ele segue conduzindo a bola, leva um pouquinho mais pelo lado direito, e aqui a gente já começa a ver o desenho defensivo que o Flamengo vai fazer. Não é um erro individual, não há como a gente atribuir a um jogador, a um único jogador, esse erro, como por exemplo, o João Gomes é o jogador pelo lado direito, ele que acabou entrando no segundo tempo, também tendo um pouquinho mais de oportunidades, mas não dá pra gente atribuir a ele o equívoco do Flamengo, porque foi um equívoco coletivo. E aí tem várias questões que a gente pode levantar. Uma falta de entrosamento, falta de minutagem de alguns jogadores, são tomadas de decisões que eles têm que fazer em frações de segundos, que interferem diretamente na jogada, mas depois, quando a gente analisa num frame, fica um pouco mais simples. Mas também é justo que na hora, as ações, uma interferenciazinha, um movimento, uma orientação corporal equivocada, ela influencia diretamente. O que todos os jogadores do Flamengo acabaram tendo a ideia. Nesse período da transição, eles quiseram defender a área do Flamengo. Defender tentando compor a linha com 4 jogadores, diminuir a possibilidade de finalização, ficando à frente do gol do Flamengo, mas só que todos fizeram isso. Então a gente observa até mesmo na próxima imagem que os jogadores acabaram tendo o instinto de proteger a grande área do Flamengo, tentando de uma certa forma, tá até quebrado, mas foi uma maneira, até na velocidade, intuitivamente, de criar essa linha com 4 jogadores. Contudo, ninguém pressionou o possuidor de bola e tampouco a trajetória que a bola poderia fazer indo nas costas de algum jogador na área. Então o Theo Gutierrez, até muito experiente, teve a perspicácia de ir por trás da zaga, ali no caso era o René, havia uma desconfiguração total nesse período da transição, fez o movimento e recebe no ponto futuro, mas não tem nenhum jogador do Flamengo na meia-lua tentando diminuir, tentando quebrar um possível passe em profundidade que entrou. Mais à frente aí tem um erro também individual do César, que vocês observam que eu até coloco, ilustro com ponto de interrogação. Nesse período da transição, dessa movimentação, dessa desorganização, o César, até por ser um jogador experiente, podia estar 2 passos mais à frente, ele estava muito dentro do gol, não diminuiu o espaço dessa possibilidade de um passe em profundidade. E também na hora da finalização do Theo Gutierrez, ele estava pedindo impedimento, não pode pedir antes de executar, antes de fazer o seu movimento de fechar o espaço, ou até mesmo fazer aquele movimento de X tão característico do goleiro cara a cara
com o atacante, ele já estava ali hesitando em impedimentos, aí não fez a execução da defesa, tampouco conseguiu chegar nela e o Theo Gutierrez acabou diminuindo o Flamengo 2-1. Agora vamos para o terceiro gol do Flamengo, que mais uma vez se origina através de uma bola parada ofensiva. É o Mateuzinho que faz a cobrança, também faz uma cobrança aberta e fica muito claro nessa imagem como o Júnior Barranquilla prioriza marcações individuais. Tem dois jogadores do Júnior Barranquilla próximo à pequenada que estão marcando por zona, porém a grande maioria dos jogadores marcando individualmente o Flamengo, o que facilita, quando eu até trouxe no início do vídeo, jogadores que têm bom cabeceio, que têm uma boa impulsão, e aí, óbvio, a gente tem que nomear um entre eles, é o Bruno Henrique, vai conseguir vencer esse duelo com o qual os dois jogadores estão parados e ele vai subir mais, e foi isso que aconteceu. O Bruno Henrique sobe mais, ganha de cabeça lá no alto, consegue cabecear no ângulo esquerdo do goleiro, sem chances para o goleiro. Esse aqui é um outro exemplo, ele não origina num gol, tampouco numa jogada bem trabalhada ofensivamente, mas ele ilustra e acaba sendo um ponto importante para a gente trazer aqui no canal, acabar debatendo, que é sobre essa substituição das suas peças, ou jogadores iniciais pelos jogadores substitutos, um time B, um time C, não importa. Mas a ideia coletiva ser a mesma. Inclusive, tem uma movimentação que é muito semelhante, que é praticamente reproduzida por alguns jogadores, entre eles o Bruno Henrique, mas com o Felipe Luiz, ou até mesmo com o Gerson, o jogador que está no seu setor. Aqui ele tem a participação, além do Bruno Henrique, é do Ramon e do René. Mas eu quero que vocês observem essa movimentação do Flamengo. Ela pode parecer simples, ela é muito utilizada, por exemplo, no futebol de salão, no futsal, mas isso mostra que é um comportamento coletivo, as ideias já estão um pouco mais claras, sobretudo os jogadores sem a bola. A gente tem que pensar no jogo, é o que todo mundo vê, esse jogo que vale os 3 pontos, que é o jogo em 90 minutos, mas dentro desse jogo existem mini-jogos. Mini-jogos de tentar ser o terceiro homem, mini-jogos de tentar ser esse homem livre, entre os próprios jogadores. Eles se correlacionam dentro dos seus períodos, dentro das suas zonas. A gente vai observar essa movimentação entre eles sem bola. O René, que estava no meio espaço, caiu para o espaço de velocidade. O Bruno Henrique também estava no meio espaço, mas um pouquinho mais à frente, já abriu um pouquinho mais pela amplitude. E o Ramon, que estava aberto, fez um movimento horário e caiu para o meio espaço. Então o Flamengo deu uma circulada, deu uma movimentada. Isso é ótimo para desorientar, para desorganizar o adversário e passa de várias premissas desse jogo de tentar ser um homem livre, desse jogo posicional da equipe do Flamengo na organização ofensiva. Pessoal, agradeço mais uma vez a companhia de vocês, não se esqueça do seu like, inscreva-se no canal, até um próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau!